A felicidade suprema, depois da felicidade divina, é estar em paz com os que nos são próximos, aqueles com quem temos de conviver todos os dias do ano. Quando as pessoas tentam manusear a complicadíssima máquina dos sentimentos humanos, sem qualquer treinamento, os resultados são muitas vezes desastrosos. Poucas pessoas compreendem que o principal para nossa felicidade está na arte de entender as leis do comportamento humano. É por isso que tantas pessoas se encontram frequentemente em maus lençóis, com seus amigos e, pior ainda, em constante guerra com os entes queridos no seu próprio lar. A lei básica para um comportamento humano correto é a autorreforma. Sempre que houver qualquer dificuldade no nosso relacionamento com amigos ou familiares, deveríamos interiormente nos censurar por nos termos colocado numa situação desagradável, tentando sair dela o mais rápida e elegantemente possível. É inútil agravar o problema reprovando os outros com gritos, falta de amabilidade e cortesia, mesmo quando achamos que a culpa é deles. Aos entes queridos, que sejam geniosos, podemos ensinar a corrigirem suas falhas, dando-lhes um bom exemplo. E isso é 100 vezes melhor do que utilizar palavras ásperas ou presunçosas. Quando há um conflito, pelo menos duas partes estão envolvidas. Portanto, não há briga se você se recusa a dela participar. Se alguém se dirigir a você numa linguagem agressiva, guarde silêncio ou diga: "Me desculpe se fiz algo que ofendeu", e então permaneça calado. O homem espiritualizado vence a ira com a calma, extingue querelas com o silêncio, dispersa a desarmonia com palavras suaves e envergonha a descortesia mostrando consideração para com os outros. Não existe ação mais libertadora do que sinceramente oferecer às pessoas gentileza em resposta à grosseria. Nunca seja mesquinho. Não alimente ressentimentos contra quem quer que seja. Prefiro pecadores de bom coração, as chamadas pessoas boas, que sejam intolerantes e destituídas de compaixão. Ser espiritualizado é ter mente aberta, compreender e perdoar e ser amigo de todos. Todo o governo romano não teria podido provocar indelicadeza em Cristo. Até mesmo em favor dos que o crucificaram, ele orou: "Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem." Polidez sincera, cortesia interior e boa vontade constante são as panaceias apropriadas contra todo mau comportamento. Na maioria das vezes, as pessoas falam e agem partindo de seus próprios pontos de vista. Raramente veem ou procuram ver o lado da outra pessoa. Se por falta de compreensão entrar em conflito com alguém, lembre-se de que é tão culpado quanto o outro, independentemente de quem começou a discussão. Os tolos austercam os sábios, trocam ideias. Ter um temperamento tranquilo não significa que você sempre sorria e concorde com toda a gente. Não importa o que digam essas pessoas. Você contempla a verdade, mas não quer aborrecer ninguém com ela. Isso é um exagero. Os que tentam agir dessa maneira para agradar a todos, com o desejo de conquistar louvores, graças ao seu bom gênio, não têm necessariamente o controle dos próprios sentimentos. Quem quer que controle os sentimentos, segue a verdade, proclama essa verdade sempre que pode e evita aborrecer desnecessariamente quem quer que, de qualquer modo, não seja receptivo. Sabe quando falar e quando calar, mas nunca compromete seus próprios ideais nem sua paz interna. Tal indivíduo é uma força em favor do bem nesse mundo. Deveríamos nos tornar atraentes usando as finas roupagens de uma linguagem genuinamente cortês. Deveríamos, em primeiro lugar, ser corteses para com os nossos parentes próximos.
Sendo capazes disso, habitualmente seremos gentis com todas as outras pessoas. A verdadeira felicidade familiar baseia-se no altar do entendimento e das palavras gentis. Não é necessário concordar com tudo a fim de exibir amabilidade. Um silêncio tranquilo, sinceridade e palavras amáveis, quer a pessoa esteja concordando, quer a pessoa esteja discordando, identifica quem sabe comportar-se. Se quer ser amado, comece por amar aqueles que necessitam do amor. Se quer que os outros simpatizem com você, comece por mostrar simpatia para com as pessoas ao seu redor. Se quer ser respeitado, você tem de aprender a ser respeitoso com todos, jovens e idosos. Seja o que for que você deseje que os outros sejam, seja isso você primeiro. Verá então que os outros lhe respondem de maneira semelhante. Seja genuinamente amistoso quando estiver com os outros. Nunca seja desmancha-prazeres. Você não precisa gargalhar como uma hiena, mas também não fique de cara fechada. Simplesmente sorria, seja amável e gentil. Contudo, sorrir exteriormente quando na verdade sente raiva ou mágoa interiormente é hipocrisia. Se quiser ser digno de estima, seja sincero. A sinceridade é uma qualidade da alma que Deus deu a todo ser humano, mas nem todos a manifestam. Acima de tudo, seja humilde, mesmo que tenha admirável força interior. Não oprima os demais com a força de sua natureza. Seja calmo e tenha consideração com eles. Essa é a maneira de desenvolver o magnetismo que fará com que gostem de você. Não tente dar-se bem com os outros, adotando atitudes artificiais. Simplesmente seja afetuoso, sempre pronto para ajudar e sature-se de comunhão divina. Logo você descobrirá que se está dando bem com todos em seu ambiente. No seu relacionamento com os outros, é extremamente necessário reconhecer e apreciar as características que eles esculpiram em si próprios. Se analisar as pessoas com a mente aberta, você as compreenderá melhor e terá mais facilidade em se dar bem com elas. Instantaneamente será capaz de dizer com que tipo de pessoa está tratando e saberá como lidar com ela. Não converse sobre corridas de cavalos com um filósofo, nem de problemas domésticos com um cientista. Descubra o que interessa ao indivíduo e converse com ele sobre isso, não sobre o que interessa a você necessariamente. Quando conversar com alguém, não fale demais sobre você mesmo. Procure falar de um assunto que interesse a outra pessoa e ouça. Esse é o modo de ser atraente. Você verá como a sua presença será solicitada. O complexo de inferioridade nasce da secreta consciência de uma fraqueza, real ou imaginária. Na tentativa de compensar essa fraqueza, a pessoa pode construir em torno de si uma armadura de falso orgulho e ostentar um ego exagerado. Então, os que não compreendem a verdadeira causa de tal atitude podem dizer que esse indivíduo tem um complexo de superioridade. Ambas as manifestações de sua desarmonia interna são destrutivas do autodesenvolvimento. Ambas são alimentadas pela imaginação e pela ignorância dos fatos, ao passo que nenhuma delas é parte da verdadeira e onipotente natureza da alma. Baseie sua autoconfiança na realização verdadeira, acrescida da convicção de que o seu eu real, a alma, não pode de modo algum ser inferior. Então, você se libertará de todos os complexos. Se a maioria das pessoas acha que você tem uma personalidade pouco atraente, analise-se. É possível que haja traços no seu jeito de ser que desagradam aos demais. Talvez você fale demais ou goste de intrometer-se na vida alheia, ou ainda costume apontar os defeitos dos outros, além de lhes dizer como deveriam viver suas vidas, sem aceitar a sugestão para melhorar a si mesmo.
Eis alguns exemplos de traços psicológicos que nos tornam antipáticos aos outros. Consideração pelos outros é uma qualidade maravilhosa. É o maior atrativo que você pode ter. Pratique-a. Se alguém está com sede, a pessoa solicita, se antecipa e lhe oferece algo para beber. Consideração significa percepção e atenção em relação aos outros. Quando uma pessoa que tem consideração se acha em companhia de outros, ela manifesta sua percepção intuitiva das necessidades alheias. Pratique a consideração e a bondade até que você seja como uma bela flor que todos gostam de ver. Seja a beleza que está na flor e o poder de atração que há na mente pura. Quando você for atraente desse modo, sempre terá amigos verdadeiros. Você será amado tanto pelos homens quanto por Deus. Tudo que partir de você voltará a você. Odeie e receberá ódio em troca. Quando se deixa invadir por emoções e pensamentos desarmoniosos, você está se destruindo. Por que odiar ou ter raiva de alguém? Ame seus inimigos. Por que o arder no calor da ira? Se ficar com raiva, trate de superar esse estado imediatamente. Saia para uma caminhada, conte até 10 ou 15, ou desvie a mente para algo agradável. Abandone o desejo de represália. Quando você se encoleriza, o cérebro se superaquece, o coração tem problemas com as válvulas e todo o seu corpo se desvitaliza. Irradie paz e bondade, pois essa é a natureza da imagem de Deus dentro de você, sua verdadeira natureza. Então, ninguém poderá perturbá-lo. Num filme, a ação parece muito real. Entretanto, se você olhar para a sala de projeção, verá que essa história está sendo produzida por um único raio de luz. Eis como as coisas são nesse grande filme da criação. Deus disse: faça-se a luz. De dentro desse grande raio de luz cósmica se manifestou o universo inteiro. Trata-se de um filme cósmico e, em muitos aspectos, ele é semelhante ao filme exibido no cinema. Grande parte da diferença está no grau. No cinema, o que você observa apresenta duas dimensões e é verdadeiro apenas aos sentidos da visão e audição. O filme cósmico é tridimensional e é verdadeiro para os sentidos do paladar, do olfato e do tato. O filme que você vê no cinema pode levá-lo a rir e a chorar. Contudo, como é mais comovente o filme de Deus, que envolve o sentido da profundidade, e não 2 sentidos apenas, mas 5. No entanto, essa vida não é mais real do que um filme. Agrada pensar, comentou um naturalista de maneira condescendente, nas árvores, nas flores e nos rios, como um sonho de Deus. Entretanto, a ciência revelou que todas as coisas, em essência, são as mesmas. Elas são tão somente aglomerados de prótons e elétrons. O mestre não tardou em responder a semelhante desafio. Se você jogar no chão um monte de tijolos, disse ele, eles tomarão por si mesmos a forma de uma casa? Dificilmente. É preciso inteligência para fazer de uma pilha de tijolos algo que apresente alguma significação. Os prótons e os elétrons são as construções de tijolos da criação. Foi preciso uma grande inteligência para moldá-los nas formas que contemplamos na natureza. Flores, árvores, montanhas,
rios e os seres pensantes. De onde veio a matéria para a criação do universo? Antes da criação, havia apenas Deus. Nada se explicaria se dissesse: o Senhor é onipotente. Ele pode fazer qualquer milagre. Até mesmo os milagres devem ter alguma base na realidade. Deus é consciência ou então não é Deus. Independentemente do modo pelo qual ele criou a matéria, isso deve acontecer como um ato da sua consciência. O universo não pode ser real exceto como uma manifestação dessa consciência. Se isso for verdadeiro e não poderia ser de outra forma, a consciência então é a realidade e a matéria a ilusão. A ciência em si endossa essa afirmação, ou pelo menos faz disso a ponto de mostrar que a matéria, do modo como a conhecemos, é uma ilusão. O que vemos ao redor de nós mesmos não são sólidos rochedos, frondosas árvores, rios correntes e seres corpóreos, cada qual diferente dos demais. Por trás dessas aparências se encontram aglomerados de átomos a rodopiar. Até mesmo estes são uma ilusão, pois por trás deles está um oceano de energia que se manifesta por meio de átomos na forma de rochas, árvores, água e de corpos humanos e animais. Por fim, por trás da energia cósmica estão os pensamentos de Deus. Isso não quer dizer que o universo físico não seja real. Sua realidade, contudo, não é o que aparenta ser. A realidade que está por trás de todas as coisas é a consciência. A existência do universo foi sonhada por Deus. E quem criou Deus? Perguntou um visitante. Mestre sorriu. Muitos fazem essa pergunta. Por vivermos no domínio da causa, imaginam que nada possa existir sem uma causa. Não é necessário que ele, por sua vez, tenha um Criador. De que modo poderia o absoluto depender para sua existência de um outro absoluto? Na verdade, é um erro dizer que Deus criou o universo. Ele não o criou. Pelo menos não do modo como um carpinteiro faz uma mesa. Deus se tornou o universo, sem alterar de forma nenhuma a sua natureza intrínseca. Ele manifestou uma parte da sua consciência na forma de Maya, a ilusão cósmica. Nada é como parece ser. Tudo o que existe é uma manifestação dos pensamentos de Deus. De que maneira Deus, a realidade única, manifestou esse universo de aparências? Ele fez isso por via da lei da dualidade. Sua consciência única assumiu a forma dos opostos, do positivo e do negativo, da luz e das trevas, do prazer e da dor, e assim sucessivamente até uma infinidade de ilusões contrastantes. Uma parte da sua consciência se moveu, como nos diz a Bíblia, e o Espírito de Deus se move por sobre a superfície das águas. Poderíamos comparar esse movimento ao movimento das ondas na superfície do mar. O nível do mar nunca muda, nem mesmo quando as ondas se alteiam, pois todo movimento ascendente, em lugar, é compensado por um movimento descendente em outro lugar. Como um todo, o nível da água continua sempre o mesmo. Ainda assim, Deus, o mar do Espírito, continua inalterado pela sua criação. Na superfície da sua consciência, todavia,
Seu espírito se move e esse movimento ou vibração produz a dualidade, assim como as ondas do mar que se levantam e se quebram. O Uno Infinito fez vibrar uma parte de si mesmo, a fim de se tornar dois e depois muitos, e assim prossegue até que a vibração cósmica produzisse as estrelas, as galáxias e os planetas, as flores, as árvores e os corpos humanos. A vibração cósmica é chamada Aum. Trata-se do Amém do Apocalipse na Bíblia. Equivale ao verbo no Evangelho de São João. É a música das esferas, dos antigos gregos. É o Amim dos muçulmanos, o Ahunavar dos zoroastristas. Tudo o que veio a ser a partir dessa grande vibração. A vibração gera dualidade. Para vir a conhecer a realidade una por trás de todas as aparências, afaste-se mentalmente dos estados opostos da natureza. Aceite tranquilamente o que quer que lhe aconteça na sua vida. O prazer e a dor, a alegria e a tristeza, o êxito e o fracasso. Viva apenas em função de Deus. Apenas seja o seu servo. Apenas ame-o. Mestre, perguntou um discípulo, qual a função do mal na criação de Deus? De certo, o Senhor é um Deus de bondade e de amor. Seria possível que, assim como afirmam certos escritores modernos, ele ignore o mal? Shri Yogananda deu um risinho de satisfação. Deus teria de ser bastante estúpido para não conhecer o mal. Ele se preocupa com a queda de um pardal. Não teria consciência de uma coisa tão evidente? Disse o discípulo. Talvez ele não conheça na forma do mal. E Yogananda respondeu. No entanto, o aspecto que determina que uma coisa seja má é o dano que essa coisa possa causar. Certamente ele está consciente de que as pessoas vivem na ilusão e de que, portanto, sofrem. Ele próprio criou essa ilusão. Discípulo, então Deus criou o mal? E Yogananda respondeu, o mal é o seu Maya, ou ilusão cósmica. Trata-se de uma força consciente que, quando passa a existir, busca se perpetuar a si própria. Maya é Satã. Essa força tenta manter a nossa consciência presa à Terra. Deus, a realidade una, tenta ao mesmo tempo nos levar de volta e Ele próprio, por meio do seu amor divino. Discípulo, mas então a Satã deve ter sido destinado a desempenhar um papel no divino projeto das coisas. E Yogananda, sorrindo, respondeu, o mal desempenha o mesmo papel do vilão em uma peça de teatro. As iniquidades do vilão ajudam a despertar em nós o amor pelo herói e pelas ações virtuosas. De modo semelhante, o mal e suas dolorosas consequências têm o objetivo de despertar em nós o amor pela bondade e por Deus. Discípulo, mas mestre, se o bem e o mal são apenas partes de um drama cósmico, que importa o papel que desempenhamos na história? Quer como santos, quer como bandidos, nossos papéis serão uma ilusão e não afetarão a nossa verdadeira natureza como seres criados à imagem de Deus. O mestre deu uma gargalhada. No fundo, você está certo. Mas não esqueça que, se você desempenhar o papel do vilão numa peça, você também terá de receber nessa peça o castigo do vilão. Se, por outro lado, você desempenhar o papel de um santo, você despertará desse sonho cósmico e usufruirá a identidade
com aquele que sonha por toda a eternidade. Com um telescópio gigante, 6.000 estrelas eram visíveis em uma pequena parte do espaço. Embora pareçam pequenos pontos no céu, a maioria deles é 100 vezes maior que o Sol. Pense em quão imenso Deus é, que todo o universo está contido em apenas um fragmento de seu ser. O Senhor parece estar se divertindo muito, brincando com essas bolinhas no céu. A criação surgiu pelo poder de repulsão pelo qual Deus enviou de si mesmo suas forças criativas. Por meio desse poder criativo expansivo, Deus está nos repelindo e afastando o mundo da matéria de si mesmo e, ao mesmo tempo, Ele instilou em sua criação a força de sua atração para nos atrair de volta para si mesmo, o que é muito maior. Se Deus não nos puxasse, seríamos completamente lançados na matéria para encarnações sem fim. A partir do estudo da teogonia, aprendemos que muitas culturas antigas atribuíram o início da criação à descendência dos deuses, ou forças criativas celestiais. Os antigos parsis, por exemplo, acreditavam nos deuses Ormuzd, ou Ahura Mazda, e Harimã, que se desenvolveram a partir da matéria primordial e foram as duas divindades que criaram, respectivamente, o bem e o mal. A origem do mundo material é ilustrada na noção egípcia de um ovo cósmico, feito pelo deus Ptah, do qual surge a criação. De acordo com a crença hindu, Brahma é o ser eterno e autoexistente, espírito, o absoluto e imutável que se desdobra na criação, condensando uma porção finita de sua consciência em objetos causais, astrais e materiais, através das gradações de elementos vibratórios criativos sutis de éter, ar, fogo, água e terra. A consciência do espírito, tão imanente na criação quanto o Criador, é a alma do mundo de onde todas as almas vieram. Este Brahma, a inteligência transcendental, sempre existente, emana uma hierarquia de inteligências criativas individuais. Na doutrina Sankhya da evolução da matéria, seguimos a cadeia de causas de volta à principal inteligência criativa, a ilimitada e eterna natureza primordial ou Maha Prakriti. Deste princípio ou natureza original, todas as existências surgiram e a ela retornarão. Essa natureza criativa primordial é dotada de vontade própria para realizar o desenvolvimento da criação. Sua primeira emanação como natureza plástica continha a alma original ou divindade, Prajapati, da qual todas as almas individuais surgiram. Os primeiros seres físicos foram chamados Shivayambhuva, o homem nascido do Criador, e Shatarupa, tendo 100 imagens ou formas. Assim como Adão e Eva são os primeiros homens e mulheres simbólicos da tradição judaico-cristã. Embora o conceito hindu se refira às inteligências criativas como divindades, elas são entendidas como nada mais que aspectos individualizados do Espírito Único. Deus se transforma nessas inteligências e depois em matéria e seres humanos. Assim como nossa consciência pode se transformar em uma terra de sonhos, onde podemos ver e experimentar tudo como se fosse real.
seres humanos, cenas terrestres, plantas, animais e assim por diante. Mas quando acordamos, vemos que todos foram feitos de uma consciência sonhadora. O poder mágico pelo qual Deus diferencia sua consciência infinita em imagens de sonhos finitas e dá a elas uma realidade de sonho é chamado Maya, a ilusão cósmica. Existe um puxão de gravidade entre Deus, Maya e o homem. Deus está puxando o homem e Maya está puxando o homem. E o homem é livre para se mover em direção a ambos. Deus e o homem, Deus e a ilusão cósmica, estão todos puxando um ao outro. Deus está atraindo a criação, incluindo o homem, para si mesmo. E o homem material e a natureza estão se afastando de Deus. O que quer que exerça uma atração gravitacional em direção a Deus é bom. O que quer que afaste os seres de Deus é mal. Há uma espécie de equilíbrio em que nem o bem e nem o mal predominam. Mas às vezes esse equilíbrio é perdido, como quando o homem se volta para o mal e se afasta de Deus, de modo que sente cada vez menos atração pelo divino. Mas ninguém pode se afastar completamente de Deus. A gravidade mais forte de Deus gradualmente atrairá a alma de volta para Ele novamente, embora possa levar inúmeras encarnações para isso. Quando você atira uma flecha, ela viaja com sua força até que essa força se dissipe e a gravidade a faça cair de volta à Terra. Da mesma forma, fomos impulsionados por Deus e nossos desejos são a força que nos mantém nos afastando dele, percorrendo o céu das reencarnações. A gravidade de Deus pode parecer ter falhado conosco, mas ele está constantemente nos puxando para um inevitável retorno a ele. Quando nossos desejos estiverem esgotados, seremos novamente atraídos a Deus pelo poder da sua gravidade.